Senhor presidente, é uma honra muito grande para mim e tenho certeza de que todos os senhores senadores tê-lo na presidência da Casa. Senhor presidente, a apreensão que tomou conta de meu Estado nas últimas semanas por causa da tensão fundiária me força a subir nesta tribuna novamente para falar sobre o tema. A morte de outro índio, agora no município de Paranhos, da etnia Guarani-Kaiowá, da aldeia de Paraguaçu, alimenta ainda mais a tensão existente. Por mais que todos os indícios indiquem que se tratava de uma rixa pessoal, fato que parece que está se consumando pelas investigações feitas pela polícia, mas esse assassinato contribui para o acirramento dos ânimos. E é com pesar que digo, senhor presidente, que essas notícias de animosidade partem de um órgão da CNBB, o CIMI, Conselho Indigenista, que deseja torcer a verdade para acirrar mais os ânimos entre as partes conflitantes. Mas, senhor presidente, hoje, como em todo o país, está ocorrendo em Mato Grosso do Sul uma grande manifestação de produtores rurais em protesto contra a insegurança jurídica imperante no Estado, em razão das constantes invasões de grupos de indígenas a fazendas, como se assistiu acentuadamente nos municípios de Sidrolândia, no município de Dois Irmãos do Buriti, a ponto de exigir a presença lá de um destacamento da Força Federal Nacional. A segurança degenera-se quando o Estado, como instituição, sobretudo federal, não assegura o direito de domínio das terras que ele, Estado, concedeu ao produtor rural e esse a recebeu de boa fé. Nestas últimas semanas, senhor presidente, a ação ilegal de grupos indígenas alastrou-se como ocorrera no município de Aquidauana, com a invasão da Fazenda Esperança, e atingiu o pequeno agricultor. Índios Cadiuels invadiram 15 chácaras de pequeno porte, agora no município de Bodoquena, vizinho ao município de Miranda de Aquidauana. Senhor presidente, agora, repito, em meu Estado, não só médios ou grandes produtores estão tendo suas terras invadidas, mas os chacareiros ligados ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O arbítrio de quem se sente amparado pela FUNAI ou pelo CIMI se espraia com grave ameaça ao Estado Democrático de Direito. A reunião que se desenrola hoje em Nova Alvorada do Sul, pelo que assegura o líder do movimento e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL, senhor Eduardo Riedel, será um veemente alerta aos poderes constituídos da República, sobretudo o Executivo e o Judiciário, no sentido de que não se mantenham mais em atitude de expectativa ou mesmo de omissão, aguardando a bomba fundiária explodir. Se não ouvirem os produtores rurais e os setores conscientes da nação, poderá ocorrer mais violências, da qual os únicos responsáveis serão aqueles que, distantes do foco de conflitos, estão confortavelmente nos palácios envidraçados da Praça dos Três Poderes. Registro aqui a minha solidariedade integral ao movimento Onde tem justiça, tem espaço para todos. Manifestação que será pacífica e ordeira e que ocorre até às 3 horas da tarde de hoje, no trevo da cidade de Nova Alvorada do Sul, no entroncamento das BRs 163 e 267, com expectativa de participação de até 4.000 pessoas oriundas da produção do campo. Ontem, produtores adeptos a esse movimento fizeram uma idêntica manifestação no município de Sidolândia. Nesta mobilização, meus irmãos produtores rurais de Mato Grosso do Sul
bradam em favor da paz, dos direitos e domínio das terras que labutam, e também reivindicam o cumprimento das prerrogativas constitucionais de vida, de saúde e educação aos irmãos indígenas. Mas, dentro desse quadro, senhor presidente e senhores senadores, surge agora uma expectativa que me traz realmente confiança de que algo há de acontecer para trazer a conciliação entre as partes conflitantes. Por que, senhor presidente? Porque houve uma reunião que tive a oportunidade dela participar nesta semana. Desta vez, a ministra Gleisi Hoffmann foi a interlocutora entre a bancada federal de Mato Grosso do Sul, representantes dos indígenas das etnias Terena, Lindomar Ferreira, dos Kaiowás, Guarani Kaiowás, Anastácio Peralta, Valdomiro de Aquino e Tonico Benites. Também participaram do encontro os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro advogado-geral da União, Luiz Adams. Considerei esclarecedora e altamente produtiva a reunião organizada pelo senador Delcídio Amaral, do meu estado. Na oportunidade, as lideranças indígenas expuseram aos representantes do governo federal as razões de seu descontentamento, que vem de longe e que se agravam agora com os últimos acontecimentos ocorridos em Sidrolândia e no Cone Sul do estado, próximo à fronteira do Paraguai. Em síntese, disseram os indígenas que não é mais possível postergar, após tantos anos de promessas de solução, pela posse definitiva das terras, que eles consideram tradicionais deles. Desejam, sim, que o governo estabeleça um cronograma de ações efetivas e imediatas, que reduza a tensão fundiária, reconhece, no entretanto, os direitos dos proprietários rurais, que de boa fé apossaram-se das terras por direitos concedidos pelo Estado e pela União. Reclamaram das situações de penúria e miséria de muitos dos seus irmãos aldeados e da fraca ação da FUNAI quanto aos cuidados que deveria dar à comunidade indígena. Ou seja, não basta a cesta básica, mas condições para uma vida digna. Tanto a ministra Gleisi, como o ministro José Eduardo Cardoso relataram a firme posição do governo em encontrar caminhos jurídicos e administrativos capazes de resolver de uma maneira final a questão. E para isso, estará promovendo entendimentos, como de fato ocorreu, senhor presidente, na tarde de ontem, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em que se tratou dos detalhes iniciais dos procedimentos que deverão ocorrer no sentido de trazer a paz na terra. O objetivo é a reunião do governo do Estado, as lideranças indígenas, a FamaSul e a ACRISul, além de órgãos representantes de Mato Grosso do Sul, da CNJ e do Ministério Público, no sentido de encontrar, em primeiro lugar, uma solução jurídica que evite a continuidade da judicialização e que, afinal, permita ao governo determinar um caminho eficiente que defina o sentido não conflituoso das demarcações e uma forma de indenização quando o caso for das terras do atual domínio dos produtores rurais. Para tanto, o ministro da Justiça pediu às lideranças indígenas que ajudem a baixar a tensão social atualmente existente, porque o governo, de sua parte, e em breve prazo, com a calmaria dos espíritos, encontrará o caminho exato, pois não quer mais. Repetiu o ministro, senhor presidente, essa expressão, não se pode mais empurrar a questão com a barriga. Isso é uma confissão explícita do governo federal de que realmente estava postergando uma decisão.
Ainda bem que Sua Excelência reconheceu publicamente o fato. Também nos manifestamos, senhor presidente, o senador Delcídio Amaral, os deputados federais Reinaldo Zambuja, Akira Tsubo, Geraldo Rezende, Marçal Filho, Antônio Carlos Bife e o deputado estadual pelo meu estado, Laerte Tetila. E eu também. Enfatizei na ocasião que, mesmo na condição de parlamentar da oposição, reconheci os esforços da ministra Gleisi Hoffmann e do ministro José Eduardo Cardoso para a solução do problema fundiário e pedi às lideranças indígenas que estavam, naquele momento, ainda indiferentes, para que confiassem naqueles propósitos do governo. Senhoras e senhores senadores, agora mudo de assunto para deixar registrado nos anais desta Casa a reivindicação das autoridades municipais do município de Sul Mato Grossense e Paranaíba, que pedem a instalação de uma vara da Justiça Federal na localidade. Aduzo aqui algumas razões fundamentais do pleito. Paranaíba tem cerca de 40% dos processos que são da competência da Justiça Federal. Paranaíba está numa posição estratégica e pode atender às demandas dos municípios vizinhos. A instalação de uma vara da Justiça Federal na comarca terá ao município outras representações de órgãos públicos, como a Polícia Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Defensoria Pública da União, etc., contribuindo, em última instância, para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do município de Paranaíba. Senhor presidente, desejo ainda ressaltar e com ênfase, e sei que Vossa Excelência também aplaudirá esta minha manifestação. Desejo ressaltar um importante evento político que se realizará no recinto desse Parlamento em comemoração ao 25º aniversário de fundação de nosso partido, senhor presidente, o PSDB. O foco principal da concentração serão as realizações de transcendência de ações político-administrativas, que ainda hoje são ressaltados como fatores de recuperação da nação, da sustentabilidade da economia nacional e da moralização das ações administrativas dos agentes públicos. Refiro-me, senhor presidente, ao Plano Real, à Lei de Responsabilidade Fiscal, às privatizações de setores onde o poder público constituía um mau gerente, entre outras ações. Os 25 anos do PSDB e os 19 anos do lançamento do Plano Real serão relembrados em uma exposição no corredor de acesso do plenário da Câmara dos Deputados. A abertura da exposição será às 14h30 do dia 18 de junho e contará com a participação do presidente de honra do PSDB, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que nesse mesmo dia completará 82 anos de vida e que merece aqui os nossos louvores desde já. Relato ainda outro tema, senhor presidente. A pergunta que recebi por e-mail de um grande amigo, Lauro Quadros, cidadão honrado de meu estado. Ele questiona se a presidente da República pode sair mundo afora, perdoando as dívidas de países com o Brasil, sem dar uma satisfação a ninguém. Respondi a ele que não tenho, como a maioria dos cidadãos brasileiros, explicações que justifiquem o desatino administrativo do governo esbanjando dinheiro, que não saiu do esforço dele. Então, da tribuna, dou eco a esta indignação, à procura de uma resposta que, desde já sei, não virá, pois quem usa o chapéu alheio só pode ter a cabeça oca. Ora, enquanto cedemos dinheiro para o continente africano, países do continente africano, graças a uma benesse pródiga do ex-presidente Lula, pois ao conceder os empréstimos, por certo já teria sabido da dificuldade dessas nações em realizar o pagamento, ou seja, o resgate do empréstimo que lhe fizeram. O que me estranha, senhor presidente, é perdoar dívida de outros países, que valem milhões, enquanto o nosso produtor rural, sobretudo o produtor nordestino,
penalizado por uma ação impediosa em relação à sua grave situação financeira, provocada muitas vezes por fatores climáticos. Os bancos oficiais sugam, por assim dizer, até o sangue do cliente, que não consegue honrar as suas dívidas. Cito como exemplo o destacado pelo senador Benito de Lira, que nos contou que um pobre agricultor de Alagoas teve a penhora até de sua bicicleta para honrar o compromisso no banco. Enquanto isso, o Brasil perdoa 840 milhões de dólares das dívidas com 12 países africanos, numa ação clara de pragmatismo eleitoral. É sabido que empreiteiras, mineradores e produtoras rurais querem atuar nesses países com financiamento do BNDES. No entanto, a legislação impede a concessão de benefícios a nações com dívidas atrasadas junto ao Brasil. Para bom entendedor, meia palavra basta. Finalizo, senhor presidente, fazendo uma homenagem ao senhor João Pereira dos Santos. O conheci ao passar pela recepção da portaria privativa do Ministério da Justiça há alguns anos, quando era deputado federal. Impressionou-me, desde aquela época, a vitalidade desse cidadão que completou agora 99 anos no último domingo. Ressalta-se na sua personalidade a simpatia, a lucidez, a vivacidade e sabedoria que veio com a idade. Tanto assim que ele é conhecido como um almanaque ambulante. Tal é a diversidade de assuntos que trata com tanta precisão. Li uma reportagem a seu respeito no jornal Correio Brasiliense e destaco a frase que concordo plenamente e na qual ele diz, aspas, dinheiro acaba, cultura não. Nos presídios deveria ter escola porque a pessoa que estuda fica com a cultura. É uma expressão, senhor presidente, de um simples cidadão, mas de um efeito extremamente profundo. Se nós dessemos nos presídios educação aos presos, possivelmente nós não teríamos esse descalabro que existe hoje no setor da criminalidade e também da convivência nos presídios desse país. Senhor presidente, perdoe-me a extensão do meu pronunciamento, mas é um retrospecto que eu diria, deveria e fiz sobre a realidade do nosso país nesta semana. Muito grato a Vossa Excelência pela generosidade do tempo concedido. Senhor senador Rubens Figueiredo, sempre um prazer ouvi-lo. Sexta-feira, o seu discurso de sexta-feira é sempre um atrativo especial para esta sessão. Vossa Excelência tratou de vários temas, sempre com a mesma profundidade e elegância. E, em relação ao primeiro tema que Vossa Excelência tratou, eu gostaria de comunicar à Casa que Vossa Excelência teve um requerimento seu aprovado na Comissão da Agricultura, no dia 13/6, para promover uma discussão perante essa comissão a respeito da demarcação das terras indígenas e dos recentes conflitos entre agricultores e índios. Os participantes convidados são o senhor Eduardo Correia Redel, presidente da FamaSul, o senhor Francisco José de Albuquerque Maia Costa, presidente da AgriSul, o senhor Carlos Mário Guedes de Guedes, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a senhora Maria Augusta Bolitrô Assirati, presidente da Fundação Nacional do Índio, o senhor Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa, o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-comandante militar da Amazônia, e o deputado Luiz Carlos Reis, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Mais uma iniciativa promovida por Vossa Excelência, em defesa, eu diria, do Estado de Direito no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pelas referências e pela oportunidade desse requerimento, que eu sei vai ajudar muito no esclarecimento do Senado e da nação sobre a grave questão indígena. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu tenho a honra de passar agora a presidência